Ela saiu com a mala na mão. Não chorou. Só me olhou uma última vez e disse: escolhe, eu ou o site de aposta? Eu hesitei. E quando você hesita, você já perdeu. Essa é a história de como as apostas esportivas destruíram meu casamento. Em apenas 3 meses. Meu nome é Rafael Mendes. Tenho 33 anos. Até pouco tempo atrás, eu era só mais um cara comum. Acordava cedo, pegava metrô lotado, trabalhava como analista de marketing digital numa agência de médio porte, no centro de São Paulo. Nada glamouroso, mas era estável. Sempre me considerei alguém racional, pé no chão. Não era de correr riscos. Guardava dinheiro na poupança, achava o tesouro direto coisa de gênio. Nunca gostei de barulho, nunca fui de sair muito. Meu maior vício sempre foi assistir futebol no sofá com uma Heineken e discutir estatísticas de jogo como se fosse técnico. Há 6 anos, conheci a Camila. A gente se esbarrou num evento de publicidade. Ela era da área de conteúdo, toda descolada, criativa, espirituosa, e eu meio travado, sério demais, mas deu certo. Ficamos juntos por 5 anos e casamos no civil no ano passado. Foi um casamento simples, mas cheiro de verdade. Alugamos um AP pequeno na Vila Mariana, juntamos nossos livros, nosso gato, nossos planos. A gente falava em filhos, em casa própria, em mochilão pela Europa. Camila era o meu centro, a minha calma. E talvez por isso, quando tudo começou a desmoronar, eu escondi dela. No trabalho, eu era o cara da performance. Fazia tráfego pago, gerenciava campanhas, pensava em conversão. Vivia de números. Mas, ironicamente, nunca percebi que os números começaram a me engolir também. Eu não sou um criminoso, não sou um golpista, nem um bandido. Eu sou só um homem que achou que estava no controle, que acreditou que sabia apostar porque entendia de futebol, que confundiu análise técnica com vício disfarçado de inteligência. Quando alguém fala de vício em apostas esportivas, a gente imagina aquele cara desleixado que vive em boteco, grita com a TV, perde tudo no jogo do bicho. Mas o novo viciado veste camisa social, responde e-mails, faz reunião no Zoom e aposta escondido pelo celular enquanto finge estar resolvendo uma pauta. Foi assim que começou. Disfarçado. Disfarçado de passatempo. Disfarçado de renda extra. Disfarçado de hobby inocente. E eu fui me deixando levar. Porque a primeira vitória te dá um barato que nenhum bônus de fim de ano jamais vai dar. E quando você percebe, já está fazendo Pix para recuperar o Pix anterior. Se você me conhecesse no fim do ano passado, diria: esse cara aí é certinho demais para cair numa dessas. E de certa forma, foi exatamente isso que me fez cair. Porque o vício em apostas esportivas não escolhe perfil. Ele só precisa de um celular e de um otário que acha que nunca vai perder. Eu não comecei apostando por desespero. Não foi por dívida, nem por necessidade. Foi por curiosidade. Era uma quarta-feira qualquer, daquelas bem arrastadas. Eu estava no intervalo do trabalho, com um celular na mão, e um colega, o Felipe do tráfego, me chamou no WhatsApp. Tô botando fé no Palmeiras hoje. Vai meter 2 fácil. Se der certo, vou fazer uns 300. Respondi com um emoji rindo. Ele mandou o print da aposta. Mostrou o site, Bet7x. Disse que era fácil, rápido, que era só entender de futebol. Aí me deu o link e o tal do bônus de boas-vindas. Apostei R$ 20, só pra grincar. Fiz um bilhete simples. Palmeiras para vencer e mais 1,5 gols. Ganhei R$ 118. Parecia mágica. Uma sensação esquisita tomou conta de mim, uma mistura de orgulho, adrenalina e uma voz interna dizendo: tá vendo? Tu é bom nisso, tu entende do jogo. No dia seguinte, apostei de novo. Dessa vez em 3 jogos da Série B.
Deu certo. Ganhei mais R$ 240. Comecei a ver vídeos de tipsters profissionais no YouTube. Fiz planilhas, análise de escanteios, estatísticas de times sub-20 da Albânia. Era como se eu tivesse descoberto um universo secreto. E pior, como se ele me pertencesse. No começo, eu apostava no intervalo do almoço. Depois, antes de dormir. Logo, passei a abrir o app escondido no banheiro do trabalho. E aí vieram os grupos de Telegram, os sinais, as estratégias, os palpites infalíveis. Camila achava que eu estava fissurado demais em futebol, mas não desconfiava. Eu dizia que estava trabalhando em uma nova campanha, que estava de olho nas métricas. E, tecnicamente, não era mentira. Só que a métrica que me dominava agora era outra. Odds, entradas, greens, reds, lucro, prejuízo. Comecei a pensar em apostas durante o café da manhã. Acordava com o despertador às 3 da manhã para apostar em campeonato japonês. Comecei a seguir perfis que ensinavam a viver de aposta. E a ideia começou a se formar na minha cabeça. E se eu largasse o marketing? E se eu vivesse disso? Eu achava que estava evoluindo, que estava dominando uma nova habilidade. Mas o que eu não sabia é que naquele momento o jogo já estava jogando comigo. Eu só não tinha percebido ainda, porque o vício em apostas esportivas não chega gritando, ele chega de mansinho, com uma vitória fácil e uma promessa vazia. Na próxima, você vai ganhar mais ainda. Nos primeiros 20 dias, eu me sentia invencível. Transformei R$ 300 em mais de R$ 3.200 com apostas em campeonatos que até então eu nem sabia que existiam. Série B da Turquia, Liga da Dinamarca, Sub-21 da Escócia. Eu estudava os jogos, via estatísticas, analisava lesões, fazia múltiplas de 5, 6 jogos e elas batiam. Aquilo me dava uma sensação de genialidade. Quando você ganha uma aposta, o site brilha, faz barulho, pisca, vibra, e você sente o cérebro pulsar, como se tivesse vencido o sistema. Comecei a apostar todos os dias. Criava planilhas no Excel, fazia projeções. Se eu manter essa média, em 3 meses eu saio do aluguel. Comprei um presente caro para Camila, um smartwatch que ela queria. Paguei com o que eu chamei de bônus da performance. Ela sorriu, disse que estava orgulhosa. Eu me senti um provedor de verdade. A cada ganho, eu queria mais. Comecei a aumentar os valores, de 20 para 100, de 100 para 300. E o pior, dava certo. Eu ganhei R$ 1.000 numa única entrada num jogo da Libertadores. Lembro até hoje, Flamengo versus Universidade Católica. Apostei que teria 2 gols no primeiro tempo. Bateu? Fui até a varanda, olhei para a cidade e pensei: eu sou bom nessa porra, nasci para isso. Comecei a seguir apostadores famosos. Gente com Porsche, lifestyle de luxo, apostas de R$ 10.000 por dia. E eu pensava, é só questão de tempo, eu chego lá. Abri conta em 4 casas diferentes. Aproveitei bônus de boas-vindas em todas. Me envolvi com comunidades, grupos de sinais, mentorias. Comecei a chamar o que eu fazia de trabalho paralelo. Eu realmente acreditava que estava construindo uma nova carreira. Camila achava estranho, mas eu dizia que era investimento esportivo. E ela confiava em mim. Sempre confiou. E eu juro por Deus. Naquele momento, eu acreditava que podia ganhar da matemática. Que bastava foco, estudo, frieza emocional. Mas sabe o que ninguém te conta? Que no jogo, a casa sempre ganha. Não importa o quanto você estude,
Não importa quantos greens você poste no Instagram, você pode ganhar 10 vezes seguidas. Mas basta um head. E tudo desaba. Só que eu ainda não sabia disso. Eu estava lá no topo, acreditando que era só o começo de uma nova vida. Mas, na verdade, eu já estava na beira do abismo, só não tinha olhado para baixo ainda. A queda não foi de uma vez. Ela veio devagar, disfarçada de má fase. Os bilhetes começaram a não bater. Gols que não saíam, viradas no último minuto, expulsões que ferravam tudo. Eu começava o dia ganhando e terminava perdendo tudo, e mais um pouco tentando recuperar. Mas eu dizia para mim mesmo, é só uma fase, a sorte vai virar. Primeiro, parei de sacar os lucros. Depois, comecei a recarregar com mais frequência. R$ 100, R$ 200, R$ 500. E quando vi, já tinha jogado o salário inteiro numa semana. Comecei a pegar o limite do cartão de crédito, depois o cheque especial. Me sentia mal, culpado, mas no fundo ainda acreditava que dava para reverter. Um dia, apostei R$ 1.000 num jogo do Manchester City. A odd era baixa, mas era certeza. Empataram, com um time da zona de rebaixamento. Perdi tudo. Fiquei paralisado olhando para o celular. Um zumbido nos ouvidos. A mão tremia. Camila me chamou da cozinha, sorrindo, dizendo que tinha feito lasanha. E eu ali, mentindo, com um sorriso travado, comecei a esconder. Dizia que o banco tinha feito cobrança duplicada, que o cartão tinha sido clonado. Fiz um empréstimo no aplicativo, desses de limite pré-trovado. Nunca falei para ela. No trabalho, minha performance caiu. Comecei a faltar. Dormia mal, sonhava com bilhetes, acordava às 4 da manhã para ver placar de jogo da Coreia. E o pior, às vezes ainda ganhava. Ganhava só o suficiente para alimentar a ilusão de que eu tinha controle. Comecei a viver em modo recuperação, sempre tentando cobrir o buraco do dia anterior. Só mais essa semana, só mais esse campeonato, depois disso eu paro. Eu chorava sozinho no banheiro. Tinha vergonha até de me olhar no espelho. Camila começou a desconfiar. Um dia ela perguntou: por que o aluguel atrasou? Você não recebeu? Eu menti. E naquele dia, senti que algo entre a gente quebrou. Mas eu ainda achava que podia resolver. Apostava com medo, com desespero, mas apostava, porque era tudo que me restava. Eu já não comia direito, já não sentia prazer em nada. Só no momento da aposta. Aqueles segundos antes de confirmar o bilhete eram como uma droga. E eu estava completamente viciado. Eu não era mais o Rafael. Eu era só mais um usuário da roleta emocional chamada apostas esportivas. E o fundo do poço, ele ainda estava me esperando. E eu estava correndo em direção a ele, achando que era a saída. O fundo do poço não tem placa de chegada. Ele só te engole, silenciosamente. No meu caso, começou quando a Camila descobriu a senha do meu internet banking. Ela viu o extrato, as transferências para casas de aposta, os Pix para intermediários. Ela me olhou com os olhos vazios, como quem enxerga um estranho. Você gastou R$ 12.000 apostando? Não consegui responder, só chorei. Ela gritou, quebrou um copo, disse que se sentia traída. E eu jurei que ia parar. Apaguei os aplicativos, fui dormir no sofá. 2 dias depois, escondido, fiz mais uma aposta. Usei o cartão dela. Perdi. Quando ela viu a fatura, fez as malas. E naquele momento, eu soube que tinha passado do ponto sem volta. O apartamento ficou gelado, silencioso. Os quadros dela ainda estavam na parede. A escova de dente ainda no banheiro. Mas ela não estava mais lá. E eu não estava mais inteiro. Comecei a ficar sem dinheiro para comer. Vendia coisas da casa, a cafeteira, o micro-ondas, até um Kindle que ela tinha me dado de aniversário. Me isolei. Parei de atender meus pais, meus amigos. Fui dispensado da agência. Disseram que era reestruturação, mas eu sabia o motivo. Comecei a apostar com o pouco que sobrava. R$ 50 que consegui vendendo um tênis usado viravam R$ 0 em minutos.
E aí veio a ideia. A ideia de acabar com tudo. Era uma quinta-feira, nublada. Eu desci pra rua sem destino. Caminhei até a Avenida Paulista. Fiquei parado na beirada de uma passarela, olhando os carros. Pensando, se eu morrer, pelo menos a dívida morre comigo. Mas no fundo, eu só queria que alguém me visse. Que alguém me dissesse, vem, não faz isso. Uma senhora passou. Me olhou com um estranhamento. Eu dei um passo para trás. Voltei para casa, trêmulo, com vergonha de mim. No dia seguinte, fui a um postinho do bairro. Fui atendido por uma psicóloga. Chorei na frente de uma estranha. Fui encaminhado para um centro de apoio a viciados em jogo. E ali, pela primeira vez, eu disse em voz alta: meu nome é Rafael, tenho 33 anos e eu sou viciado em apostas esportivas. Nunca imaginei que fosse dizer isso. Nunca imaginei que eu seria o meu próprio algoz. Mas ali, pela primeira vez, eu não estava sozinho. Já se passaram 8 meses desde aquele dia na passarela da Paulista. Desde então, eu não apostei mais. Nenhum centavo. Nenhuma entrada. Nenhum só para ver a odd. Mas isso não quer dizer que a minha vida voltou ao normal. Camila nunca mais voltou. A gente conversou algumas vezes. Ela queria entender o que tinha acontecido. Eu contei tudo. Cada mentira, cada valor. Cada madrugada que ela dormia e eu estava fazendo múltiplas escondido no banheiro. Ela ouviu. Chorou. Disse que ainda me amava, mas que não conseguia mais confiar em mim. E eu entendo, porque o vício destrói não só a gente, ele destrói a imagem que os outros tinham da gente. Hoje eu moro num quarto de pensão. Voltei a trabalhar com freelas de marketing, aos poucos tentando reconstruir. Tô pagando as dívidas devagar, negociando o que dá. Ainda tenho crises de ansiedade, ainda sinto vontade de apostar às vezes, principalmente quando alguma conta aperta ou quando vejo alguém postando green no Instagram. Mas eu aprendi a reconhecer o gatilho. Aprendi que o jogo não é sobre ganhar dinheiro, é sobre preencher um vazio. E enquanto você não olha para esse vazio de frente, vai continuar tentando tapar ele com adrenalina e promessas de lucro fácil. Tô no meu 3º mês seguido frequentando o grupo de apoio. Lá conheci gente que perdeu casa, carro, empresa. Gente que vendeu aliança de casamento. Gente que tentou se matar mais de uma vez. Todos com o mesmo olhar, de quem achou que tinha controle. Hoje, eu sei que nunca mais vou poder apostar, nem socialmente, nem por brincadeira. Porque o vício mora em mim, silencioso, esperando uma brecha. E tudo o que eu posso fazer é manter a porta trancada. Às vezes me perguntam se eu tenho esperança de reconquistar a Camila. Eu respondo que não sei. Mas eu espero um dia poder olhar para ela e dizer: eu não venci o jogo, mas parei de perder para ele. E isso já é uma vitória. Porque eu tô vivo. E só quem chegou no fundo sabe o que isso significa. Um dia de cada vez. E sem nenhuma aposta. E se essa história tocou você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Aqui, cada história é um alerta, e cada alerta pode salvar uma vida.